Agora vamos passar para a nossa agenda da noite. A gente vai começar então com o Rodrigo Barreto, então ele vai falar algumas dicas de fotografia, de fotografia esportiva. E depois a gente vai finalizar com happy hour aqui para os presentes, para a gente se conhecer melhor, enfim, trocar uma ideia e, enfim, bater um papo. Então, sem mais delongas, vamos passar agora a palavra para o Rodrigo Barreto. Poxa, que responsa, hein? Não é muito fácil falar em público, não. Sempre fico meio apreensivo mesmo, conhecendo muitos rostos aqui. É muito importante falar aqui para mim e compartilhar o que eu vivi aí em pouco mais de 1 ano e meio com a Fotópico. Nós, como fotógrafos, temos o poder aí de congelar momentos, emoções, instantes e também congelar esses momentos. Nós perdemos um pouco a noção do movimento, algo tão importante para a vida. Como fotógrafos esportivos, nós precisamos trazer esse movimento nas imagens. Existem várias técnicas, vários meios de trazer o movimento na fotografia esportiva, e eu vou falar de um deles que é sobre o panning. O panning é uma técnica muito comum entre os fotógrafos esportivos. Muitas vezes a gente faz quando não tem mais nada para fazer, vou fazer um panning agora. Mas não é assim. Nós temos que utilizar a câmera, seguir o movimento do atleta. Eu quero que meu frame, essa imagem fique estática, meu atleta estático, e o fundo dele, fundo desfocado. Eu começo... Pô, tô nervoso pra caralho, velho. Porra, velho, já tomei 2, mano. Tô atravessando as ideias todas. Pera aí, vamos de novo. Vamos lá, de novo. Consiste em manter o sujeito na mesma posição do frame e acompanhar o seu movimento na mesma velocidade. Ou seja, isso é física. Acompanhando o mesmo movimento na mesma velocidade, você anula as forças e você vai congelar o sujeito. A técnica básica consiste em manter o sujeito na mesma posição do frame e acompanhar esse movimento na mesma velocidade. Dessa forma, os elementos serão todos borrados pelo movimento. Para que esse efeito dê certo, você tem que utilizar as velocidades do obturador muito baixa. Como exemplo, 1/250 vai dar um efeito muito curto. 1/100 você já começa a desfocar muito fundo. 1/60 você cria um grande borrão. Quanto menor a velocidade, mais difícil fica de você obter uma foto nítida. E quanto menor a velocidade do objeto, mais difícil fica de você fazer essa foto. A abertura do obturador ele tem que ser bem pequena, f16, f20. Já cheguei a fazer imagem com f22 em dias muito claros. Tem uma foto que eu vi, é um triatlon, vou mostrar até a imagem. Existia um caça, era um triatlon da Força Aérea em Pirassununga. Existia um caça parado assim. E eu imaginei como ficaria um panning naquele frame. Assim, eu quero uma foto, meu atleta nítido, o caça borrado e o atleta totalmente nítido. Eu criei aquele frame, eu queria aquilo. Só que para eu fazer com que o panning dê certo, eu preciso vir fazendo e disparando a câmera antes. Faço vários disparos para que eu consiga atingir aquele nítido. E é importante você acompanhar o movimento para que ele fique perfeito. Esse é um panning que eu fiz, esse que eu falei. Eu imaginei, eu queria o atleta nítido e esse caça desfocado. Eu comecei a fazer a foto muito antes. Eu estava a uma distância muito longa. Uma coisa que facilita muito o panning é trabalhar com teleobjetiva. Você consegue ficar uma distância mais longa e aí você consegue fazer um movimento mais tranquilo e mais calmo, porque você está muito longe do seu objeto. Essa eu usei o f16, era durante o dia, velocidade 1/100, e eu consegui fazer o que eu tinha pensado. E eu comecei a fazer os panning muito porque eu estava numa prova fotografando, o fundo era muito feio, o ambiente era muito feio. Putz, eu não posso mostrar isso, eu vou fazer um panning para desfocar. Só que eu comecei a perceber que quando eu tinha cores, alguns padrões, eu conseguia obter resultados melhores.
eu tinha que tinha um ambiente legal, um ambiente bonito, e resolvi fazer um panning. As cores dão sentido ao atleta, à bike, a foto ela tá bem nítida. Então quando você tem um fundo interessante, você tem cores interessantes, você tem padrões, a foto ela fica muito mais atraente. Aí tem a velocidade que eu utilizei, a abertura que eu utilizei. Eu estava em 70mm com uma 7D, estava bem distante também, estava fotografando com uma 70-200. E voltando ao que eu falei, quando você tem fundos interessantes, fica muito diferente a foto e muito criativa. Isso aqui foi no Xterra, Praia do Rosa, no sul. Tinha feito muitas fotos já, utilizando o fundo da praia. Pensei, pô, já posso fazer um panning. Isso aqui é o mar, só que você tem uma coisa muito diferente, assim, uma foto muito mais artística, muito mais interessante. E todas essas provas todas essas fotos elas foram feitas durante provas que estavam acontecendo ali. Tinha uma pressão. Esse foi um dos primeiros eventos que eu fiz pela Fotop Eventos. Foi o Rally dos Amigos em 2017. Fiquei todo animado aí, tinha acabado de pegar uma lente nova, negociei até com o Chaco. Falei, cara, vou fotografar com esses caras aí, velho, que legal. Uma pressão danada, assim, na entrega do trabalho. Só que eu me senti confiante em fazer um panning lá. Porque às vezes você tem... Panning é muito tentativa e erro, e às vezes você erra muito para fazer a foto. Só que eu me senti muito confiante lá para fazer esse tipo de imagem. Essa eu estava em 10mm com uma grande angular. Um pouco arriscado por tipo de esporte. O cara pode sair da curva e pode te acertar. Mas era uma curva que eles faziam muito abertas, então eu consegui ficar um pouco dentro. Mas foi só os primeiros que passaram, depois eu saí daqui. Um outro grande aliado aí para você fazer panning. Você consegue trabalhar com velocidades muito baixas, utilizando um flash. Por quê? Com estouro de luz, onde o flash bater, ele vai iluminar. Então esse daqui, 1/80. A ideia era essa, era trazer um pouco mais de drama. Estava ficando muito nublado, estava tudo muito branco. E eu acabei mudando o ângulo lá e achei uma foto interessante. Todas essas imagens utilizando o flash. Então, utilizando o flash, você está trazendo mais contraste, você tira mais o atleta da cena. Você usa os mesmos conceitos de um panning normal, só que você tem um flash ali sendo disparado. Eu estava utilizando um flash fora da câmera. Eu sabia mais ou menos onde o atleta ia passar. Então você acaba quase recortando ele do fundo da cena. E consegue trabalhar com velocidades muito mais baixas do que um panning normal. Onde a luz bate, ele acaba ficando nítido. Pode passar. Isso não só na bike também. Essa foi uma foto que eu fiz numa prova noturna na USP. Utilizando nas provas noturnas é muito interessante, porque você já tem muitas luzes em volta. Tava com uma fisheye aqui, dei um flash na cara do atleta. Tô meio nervoso ainda, acho que eu tô falando rápido pra caramba. E... Puta, já passou, já passou o tempo inteiro aí já, cara? Eu vou acabar antes do previsto já. Fica bom. E vou passar algumas fotos que, se você mesclar algumas técnicas, utilizando panning, flash e outras técnicas, você pode ter resultados mais artísticos, né? É uma coisa muito mais pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante de fazer, quando dá. Então essa eu estava usando, eu não coloquei aqui, eu fotografei no modo boob da câmera, onde eu controlo a velocidade, a exposição. Eu fiz um movimento circular e e coloquei o flash em segunda cortina, disparando ele após eu completar o movimento. Pode passar. Uma outra prova, Xterra e Ilhabela. As provas noturnas são muito chatas de fazer, porque você não tem muito o que fazer. Você precisa iluminar o atleta e entregar ele daquela maneira. Nessa imagem tinha uma ambulância bem aqui, com os faróis vermelhos ligados, e um monte de pessoas com várias lanternas. Falei, putz, vou tentar fazer uma foto diferente.
E aí saiu isso daí. E isso dentro de uma prova também que estava acontecendo. Mais uma foto de uma corrida noturna. Utilizando um flash em segunda cortina, também fazendo um movimento linear do penning. Duas imagens que eu fiz o penning, essa no Brasil Ride 24 horas. Já não tinha muito mais o que fazer, já tínhamos fotografado tudo. Falei, pô, vou fazer umas fotos mais artísticas. E fiz essas fotos com esse efeito. Isso aí foi o que? No amanhecer? No final do dia? Foi no amanhecer. Tava nascendo o dia. Eu tava com um flash montado fora da câmera também. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Flash fora da câmera. Nossa, acho que eu atrapalhei. Pode passar. Mais uma foto do XTR Ilhabela. Vocês podem ver onde o flash bate, ele traz a nitidez para o atleta, ele está bem exposto. Os demais elementos eles continuam desfocados. E essa era a ideia de fazer o penning. Pode passar, pode. Ah, essa é a última. Caramba, atravessei demais as ideias, falei muito rápido, eu acho. Mas o penning é isso. O penning ele é você fazer movimentos lineares acompanhando o seu objeto. Eu ia falar dos veículos, agora que eu lembrei. Fotografar pessoas é muito difícil no penning, porque ele faz o movimento vertical, porém ele também tem um movimento horizontal. Você está fazendo um movimento linear, você acaba não congelar esses movimentos verticais que ele faz. O objeto mais fácil de ser fotografado são os carros. O carro ele tem uma massa maior e o que está em movimento ali são somente as rodas. Então os veículos são muito mais fáceis de fotografar. As bicicletas elas seguem o movimento linear. Se vocês repararem nas fotos de bicicleta, sempre os pés estão desfocados, porque o atleta está fazendo aquele movimento vertical, horizontal, movimento de rotação. Então, como você está seguindo o movimento linear, você congela o que você está acompanhando. Então, as fotos de bicicleta, geralmente, se o atleta não tiver com as pernas paradas, geralmente elas estão desfocadas. Pessoas é muito difícil, os pontos onde a luz bate usando flash ou sem flash mesmo, você acompanhou o movimento, só que ele está fazendo isso. Então se torna muito mais difícil de fazer. Então objetos com massa maior, que tem menos rotação, como os veículos, são mais fáceis. Então você consegue fazer vertical, você consegue fazer de maneira horizontal, nas diagonais também. O penning ele requer práticas, testes, tentativas e erros. Muitas tentativas e erros. Ele pode enriquecer o seu conjunto de fotos numa recobertura fotográfica. Em provas de bicicleta, como o XCO, que o atleta dá várias voltas, você pode arriscar mais em fazer esse tipo de fotografia. Ele vai passar por você várias vezes, então você pode pensar em várias composições e pode trazer o penning como nesse enriquecimento. O fundo da imagem. Eu fazia muito, como eu disse, eu fazia muitas imagens com fundo poluído. O fundo está poluído, eu vou destacar o atleta e não quero mostrar aquele fundo. Então eu usava penning. Só que quando você tem cores e padrões, deixa a sua imagem muito mais interessante. Fica uma coisa muito mais bonita. Facilidade. Quanto mais distante do objeto fotografado, mais fácil fica o penning. O atleta está passando numa velocidade X, só que ele está muito mais longe de você. Então seu movimento ele acaba sendo mais suave. É fácil controlar a câmera. Quando você está mais perto, para você controlar aquele movimento é muito mais difícil. O flash ele auxilia nisso. E se você misturar com outras técnicas fotográficas, você pode criar muitas imagens diferentes. Posso colocar uma dentro? Claro. Um sensor limpo. Sensor limpo. Você fecha... Sensor... exatamente. Sensor da câmera limpo. Você fechando a abertura em F20 vai aparecer os grãos inteiros que estão no seu sensor. Ruídos e sujeiras que aparecem no sensor. Essa imagem mesmo da Praia do Rosa, que eu fiz, que é o penning na praia, que tem os movimentos, eu tratei a imagem, eu tirei a sujeira, porque aparecia muita coisa. Parecia, tipo, tinha uns grãos assim, ainda tem um aqui, ó. Apareciam uns grãos gigantescos. Você fecha muito a abertura,
aparece tudo que você não quer que apareça. O teu frame ali é aquilo. Algumas pessoas utilizam na Nikon o modo S, na Canon o modo TV, com uma prioridade da velocidade. Você ajusta a tua câmera na velocidade e ele vai te dar a abertura e você faz alguns ajustes no ISO. Eu não consigo trabalhar dessa maneira, eu me confundo muito. Eu trabalho totalmente de modo manual, porém eu sei que se eu rodar 2 vezes o dial da câmera, eu vou diminuir um ponto de luz ou vou aumentar um ponto de luz. Então eu consigo pensar rápido para fazer os ajustes na hora. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, dá para vocês comentarem com o Rodrigo no final, na rede social. E o pessoal que estiver online, se tiver alguma dúvida, também pode ir perguntando e depois a gente passa pro Rodrigo, ou se ele autorizar, a gente também passa Com certeza. o contato dele para trocar uma ideia. Rodrigo, obrigada por Muito ter aceito o nosso obrigado, convite, valeu. por compartilhar um pouco do que faz. Vai tomar uma breja lá. Eu espero que seja útil as informações. Com certeza. Espero que eu tenha conseguido passar a informação aí de uma maneira boa. Não tenha atravessado tanto as ideias, que eu fui, voltei. Mas é isso, é teste, tentativa e erro. Não tem mágica. É isso aí. Valeu, galera. Obrigada, Rodrigo.